Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, a palavra de Deus disse domingo, não é uma coincidência, mas a igreja escolheu esses textos para seguir uma linha e uma direção para onde deve ir a nossa vida. Nós estamos no tempo comum, que quer dizer tempo da igreja, tempo em que os cristãos são chamados a colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E nós, depois de celebrarmos a festa de Pentecostes, começou este tempo. O círio foi apagado, não porque ele se afastou de nós, mas porque a chama foi passada para nós. Esta chama do círio pascal não está acesa dentro da igreja, porque ela está acesa dentro de nós. E nós somos convidados a acender o amor de Deus dentro dos corações de todas as pessoas e de todos aqueles que querem aceitar Jesus Cristo como o Senhor. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos da terra. Eu fiquei pensando por que a igreja relacionou esse texto do Êxodo com o Evangelho, com a escolha dos 12, para dizer que os 12 são os apóstolos, são aqueles que vão guiar o rebanho, mas a palavra de Deus, a missão de Deus foi confiada a um povo. Essa categoria é fundamental para entender a igreja, porque a igreja é povo de Deus. Então, não é um povinho, é povo de Deus. É uma categoria bonita, porque é uma nação, porque é uma raça, porque é um grupo de pessoas que querem seguir os mandamentos e ensinamentos de Deus. Então, nós somos todos povos de Deus, e ainda mais, a igreja diz nação régia e uma raça de sacerdotes, uma nação de sacerdotes. Ora, qual é a função do sacerdote? Senão oferecer sacrifícios a Deus, isto é, esta comunhão íntima com Deus. Então todos nós, pelo batismo, somos convidados, ou melhor, pelo batismo somos todos sacerdotes, não é? Para oferecer nossa vida como uma oferta que São Paulo fala agradável a Deus. E como é que se faz uma oferta agradável a Deus? É só lembrar da oferta de Abel. Porque ela foi agradável a Deus? Porque ela foi feita com coração e com simplicidade, né? Então, essa nossa oferta da nossa vida com simplicidade, não porque a gente é melhor que os outros, mas porque a gente se reconheceu amados de Deus. Porque somos amados, retribuímos. Sim, a gente retribui. Não somos tão gratuitos ainda. Deus sim, Deus nos amou, como disse a segunda leitura, quando a gente era ímpio, quando a gente era ainda pecador, Ele nos amou. Então é um amor bem diferente, o amor de Jesus por nós. Nosso amor ainda é um amor replicante, não é? Ou seja, um amor que precisa ser provocado. A gente é provocado no amor e a gente responde. Não somos assim tão maravilhosos, nós retribuímos o amor, aliás, nós damos amor só por gratuidade. Ainda sempre tem um interessezinho assim. Então, é diferente. Jesus nos ama indefinidamente quando a gente era pecador. Quando a gente não prestava, Ele nos amava. E sabendo que a gente não presta, continua nos amando, como amor Judas Iscariotes. Você veja, escolheu 12 e o texto diz também Judas Iscariotes. Então Deus amou a cada um de nós, seu Filho seguiu esse amor a todos. Mas por que essa insistência minha nessa história de Deus nos amou? Porque a missão depende disso. Se o missionário não tem amor no seu coração, esse amor de Deus, ele desiste. Ele desiste. Olha bem a humanidade como anda, né? E em tempos difíceis, tempo que o povo passa dificuldade, tempo que o povo sofre
tem gente que rouba neste tempo. Eu sempre fico impressionado. Por que uma pessoa tem que roubar tanto? Uma pessoa roubar 30 milhões, 100 milhões, e é uma pessoa só, o que vai fazer com tanto dinheiro desse jeito? Só existe uma explicação: essa pessoa é doente, é uma doença na raiz. O Evangelho de João diz que é uma doença congênita, na raiz dos olhos, a pessoa não consegue enxergar, e por isso não consegue entender. Nós então estamos entendendo tudo nesse momento difícil do nosso Brasil, porque a gente vive confinado, vive com medo, vive com tantos problemas, e a gente acaba enxergando que o que é a essência da vida. Em muitos casos, a essência da vida se resumiu num dia que você encontrou aquela pessoa e sorriu para ela. Um sorriso. Imagine um abraço. Um abraço e nós ficaríamos satisfeitos. Não é 30 milhões, nem 100 milhões, nem 200 milhões. Um abraço, um beijo, um carinho, uma voz que diz eu amo você, e a gente fica feliz, realizado, pleno. Não foi isso que ensinou o Dia dos Namorados? Né? Um sorriso, um abraço, um beijo, uma atenção. Não é dinheiro, não é poder, não é sucesso, não é fama, nem glória. Então não dá para compreender essa ganância exacerbada por dinheiro e por poder. Por isso que a missão tem que ser enraizada no amor, porque a pessoa pode caminhando, mesmo na igreja, ou até por causa da igreja mesmo, você vai caminhando e vai vendo tantas mazelas, você vai vendo tanta falta de fé, tanta perturbação, e você pode então desanimar e desistir. Por isso que a missão tem que ser enraizada no amor, enraizada de Deus. É a missão de Deus. Então você faz porque precisa fazer, como Jesus fez. Amou-os até o fim, independente da condição daqueles que o rodeavam. E mais, eu sempre gosto de dizer isso, Jesus voltou. Mesmo sabendo da condição humana, ressuscitou e depois voltou a esses apóstolos. Não é maravilhoso? Então, essa grandeza de coração que nós queremos também ter em nós. Entendendo isso, nós compreendemos as palavras de Jesus. Olha, a messe é grande, o trabalho é múltiplo, tanta coisa para fazer, não é? As escolas, os jovens, os adultos, agora os mais velhos, os idosos. O que a gente tem para oferecer àqueles que estão vivendo longos anos de vida, estão aí na faixa dos 70, muito ativos muitas vezes? Tem duas aqui muito ativas, né? Lendo as leituras e tal. Mas e aqueles outros, né? Que alcançaram 80, alcançaram 90 e tem dificuldades. Como que nós vamos estar com essas pessoas? O que nós devemos fazer para que as pessoas se sintam bem e vivam bem as suas vidas? Então a messe é grande. Agora, se você se fechar, você fica olhando só uma coisinha, né? É só a liturgia, é só catequese, e acabou, né? Você não enxerga, não é? Essa messe grande que está se abrindo às nossas portas. E ainda nós temos que pensar na nossa cabeça. Esse é o novo aerópago, né? A cabeça da pessoa. O que vai acontecer com as pessoas depois desse vírus, quando ele passar? Ele vai ficar com a gente vai ter que aprender a conviver com ele, né? Depois da vacina, não importa, ele vai continuar aí caminhando. E o que a gente vai fazer depois disso? São perguntas que nós estamos fazendo, para dizer que
a messe é grande, nesse sentido que o campo de evangelização é grande. Para finalizar, Jesus deu algumas recomendações, e eu não quero dizer todas as recomendações que ele fez, mas aquilo que ele termina dizendo depois da recomendação. Olha, quais são os sinais de que as recomendações de Jesus estão dando certo? Olha lá. Os doentes são curados, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados e os demônios são expulsos. Mas aí vem uma palavrinha que demorou para me entender. De graça recebeste, de graça deveis dar. Um dos grandes frutos da missão é a gratuidade. Deus colocou tudo no mundo de graça. Olha lá, o sol, o ar, as águas. Então, a gente ser grato a Deus por tudo aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente tem, a nossa inteligência, a nossa capacidade, né? Essa gratuidade de Deus que deve invadir o nosso coração, e a gente procurar também dar isso aos outros. De graça recebeste, de graça deveis dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.